circunstâncias da vida não nos levar por essa iniquidade. Isso seria algo. Mas o 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O mesmo texto de Mateus, Jesus diz que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem ele, mas somente o Pai. Somente Deus, segundo está escrito no livro de Mateus, somente Deus sabe o dia e a hora, o momento da volta de Cristo, da destruição final. E nós vivemos aqui na terra, põe a mão aí na consciência, nós vivemos aqui, pastor, é horrível viver nessa terra. Paulo falava, e Paulo orava, falava: Senhor, me tira, me leva, tira a minha vida. Eu não posso matar, mas tira a minha vida, morrer para mim é negócio. Está escrito, Paulo dizia: seu maior inimigo, a carne, ela não te dá sossego 1 minuto. Diz a Bíblia que o Espírito luta contra a carne 24 horas por dia, dentro de nós. Alguns acham que o demônio, o diabo é seu maior inimigo. Não é só a carne. Quando eu falo carne, eu falo mente. Nossa mente é algo inconhecido. Depois nós temos o asquerudo perseguindo. Depois nós temos o pecado nos perseguindo. Depois nós temos a enfermidade nos perseguindo. Depois nós temos aflições, conforme Jesus disse, nos perseguindo. Não é difícil. É difícil viver nesse mundo. E como cristão ainda é mais difícil, porque Jesus diz assim: se você quer se tornar amiguinho do mundo, está enganado. O mundo não tem amizade com nós. Quem ama o mundo ama a Deus. É verdade. Não estou falando das pessoas, estou falando do sistema. O sistema, o pecado, o inimigo, ele domina essa terra. Está tudo na mão dele ainda, por enquanto. Ele manipula governos, ele manipula autoridades, ele manipula a imprensa, ele manipula a internet. A questão é tirar você do foco, é colocar um ponto de dúvida na sua mente. Aquele dia, ninguém sabe a hora, somente Jesus. Mas Jesus disse que assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos. Quando veio o grande dilúvio e destruiu a terra, assim também será nos nossos dias. Como nos dias de Noé, seremos pegos de surpresa. Seremos pegos de surpresa. Ontem um grande pastor, amigo nosso, pastor na teologia, diz que um pastor que pregava muito, tinha uma oratória muito boa, tinha uma palavra muito forte, e ele pregou sobre a volta de Jesus. E ele combinou com o rapaz do som, de quando ele estiver pregando sobre o dia D, a volta de Cristo, o rapaz do som ligar o som e colocar um estrondo na igreja. E assim os dois combinaram. E ele estava pregando a volta de Jesus, e foi pregando, e quando ele vier, o céu vai escurecer, quando ele vier, a lua vai se tornar em sangue, o estrondo, relâmpagos vão cruzar o céu, e vai começar um grande estrondo. E aí o rapaz do som deixou o som bem alto e ligou: é brum, dentro da igreja. Teve gente que já caiu de joelho, deixou misericórdia, Senhor, me leva, não me deixa aqui. Será que nós estamos preparados? Se Jesus vier agora, aí você fala: pastor, não vai vir. Mas se ele vier agora, como que eu estou? Como que nós estamos? E quando eu falo Jesus vir agora, muitas vezes não é o sol, o céu se estrondar, o anjo do Senhor aparecer,
com poder, grande glória, as trombetas foram tocadas, aquele exército no céu cantando e louvando, estrondando esse céu, e você chorando e glorificando o nome do Senhor, e você vê seu amigo, ou vê teu parente sendo derretido pela glória de Deus, mas você olhando para o céu e glorificando e exaltando o nome dele, porque o Senhor perdoou seus pecados, e o seu nome está escrito lá no livro da vida. Diz que os montes vão se derreter como cera. A rocha vai se derreter, segundo o livro de Miqueias. Os montes e as rochas vão se derreter como cera na grande dia do Senhor, na glória de Deus. Imagina o que é a carne, então. Não ficará nem raiz nem ramo. Aleluia. A única coisa que sobreviveu na bomba de Hiroshima, onde ela caiu, foi as baratas. O mar ferveu 5.000 graus acima de zero, onde caiu a bomba. As baratas que estavam lá, mais escondidas, sobreviveram. Mas o Senhor Jesus garante que aquele dia, com grande glória e poder, não sobrará nem raiz e nem ramos aqui na terra. Tudo vai se tornar em cinzas. Pastor, você veio aqui para colocar medo em nós? Veio aqui para pregar destruição? Eu estou tentando aqui, eu sou visitante, eu estou vindo na igreja há poucos dias, estou tentando consertar minha vida com Deus, e o Senhor está pregando sobre destruição. E se Jesus vier agora, pastor, eu não me batizando ainda. Aquele homem que estava à direita de Jesus, sendo crucificado, ele não passou na sala batismal. Ele não foi doutrinado e ele também não se batizou. E ele disse assim: Senhor, quando atrás do teu reino, lembra de mim. Glória a Deus. O Senhor falou: perdoados estão os seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Mas se houver oportunidade, irmão, de você se batizar, se batize. Aquele que crê que foi batizado será salvo. Não olhe você mesmo. Não dê esse tempo para você mesmo. Porque muitas vezes a gente fala: Jesus vai voltar, até ele voltar eu me conserto. Nós estamos vendo jovens morrendo com 17 anos de infarto fulminante. Pastor, eu não bebo, eu não saio para a palavra, eu não fico na rua de madrugada, eu não tiro racha de carro, eu não me arrisco minha vida. Mas podemos ter surpresa nas nossas vidas. Eu vi um testemunho do pastor essa semana. Tinha um filho de 19 anos. E o filho usava uma camiseta escrita assim: eu sou a Bíblia que você lê. Um menino crente, conhecido no bairro, um testemunho maravilhoso. Pegou a moto e falou assim: pai, vou cortar o cabelo. Saiu na esquina, quando chegou na outra esquina onde ia cortar o cabelo, tinha uns fugitivos, ladrões, fugindo da polícia. E a polícia começou a atirar e um tiro pegou no rapaz. O rapaz se apavorou, correu para a casa de uma amiga que ele tinha na mesma rua. A polícia correu atrás achando que ele era um fugitivo. Quando chegou na casa da amiga, ele estava já no colo da amiga, a amiga segurando ele, ferido, machucado da bala. E o policial chegou com o fuzil e falou assim: larga ele, porque senão eu mato vocês dois. E ela largou o rapaz e o policial matou ele no chão com um tiro de fuzil, acabou de matar. E o pastor do púlpito, ele falava assim: e agora? Será que Deus não me ama? Deus tirou meu filho de 19 anos, um rapaz crente. Um rapaz que 19 anos de idade nunca pousou um dia fora de casa, a não ser na noite que ele pousou na cama do ML. Será que Deus não me ama por isso? Eu vou deixar de pregar a Deus, vou deixar de anunciar a Deus. Pastor, o que você quer com isso? Que você diga ao seu Deus: eu te amo, Senhor, não importa as circunstâncias. Nós não cantamos esse louvor? Não importa as circunstâncias. Eu não sei se eu vou pegar um câncer, mas eu sei que Deus me ama. Eu não sei se eu vou ter um AVC, eu sei que Deus me ama. Eu não sei se eu vou passar necessidade aqui na terra, mas se passar, Deus continua amando. Amém. Glória a Deus. Grande é o nosso Aleluia. O que você quer de Deus?
Quer um carro? Se você orar, Deus pode até te dar. Mas se você vai levar o carro para o céu, fala, Senhor, o anjo chega e fala assim, vamos subir? Fala, não, eu vou montar no meu carro, eu vou dar partida e nós sobe, tá? Não. Você tem uma casa bela, bonita? Tudo isso você pode conseguir se você lutar, trabalhar, confiar em Deus, Ele pode te dar. Mas esse não tem que ser o nosso alvo, o nosso objetivo com Deus. O nosso objetivo com Deus é ver o Senhor Jesus face a face. É encontrar o Senhor nos ares. Paulo ele pregava isso com tanta certeza, irmãos, que no livro de Tessalonicenses, Paulo acreditava que Jesus ia vir naqueles dias. Paulo pregava como se Jesus viesse antes dele morrer. A igreja pregava, os apóstolos pregavam como Jesus ia chegar naquele momento. E ele escreve assim no livro de Tessalonicenses: ora, nós, os que estivermos vivos. Ele fala com tanta ênfase. E nós, os que estivermos vivos, não vamos subir antes que os mortos ressuscitem. Está lá no livro de Tessalonicenses. Muitas coisas acontecem, muitas coisas não entendemos. Abraão não entendeu quando Deus falou assim: pega seu filho Isaac. Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha moto. Pega seu filho Isaac, vai no Monte Moriá e fica como daqui em Campinas, aproximadamente 120 quilômetros. 3 dias na caminhada num pedal de chinelo. Não existia havaiana naquela época, né? Sandálias. 3 dias caminhando pelo deserto. Vai até o Monte Moriá. Faz um altar. Amarre seu filho. Sacrifica ele. Oh, meu Deus. E agora? Abraão não entendeu, Abraão creu. Abraão não quis questionar, Senhor, por que isso? Abraão só disse: o Senhor me deu, eu vou devolver. E esse pastor, ele diz isso também, pastor, nesse testemunho: eu entreguei o meu Isaac a Deus. Foi horrível a maneira que meu filho morreu, mas Deus sabe por que ele tirou a vida dele agora. Por que Deus permitiu ele partir nesse momento? Muitas coisas acontecem, nós não entendemos. O importante é nós entendermos que nós temos que estar pronto para encontrar o Senhor nosso Deus. Prepare-se, Israel, para encontrar o Senhor meu Deus. Jesus pode voltar para mim, para você a qualquer momento. Morto conta dia. Morto não conta dia, não conta anos. Se você morreu um dia antes da volta de Cristo, ou Adão morreu lá 6.000 anos antes de Cristo, o tempo é um só. Adão fechou o olho e vai abrir o olho como se fosse um sono e vai encontrar Jesus face a face, frente a frente. Não tem tempo. Vocês estão falando, eu falava muito isso. Com 13, 14 anos eu saí da igreja, eu desviei, fui para o mundo, e eu falava assim: Senhor, eu vou me consertar. Senhor, olha, eu já vai chegar o dia que eu vou me consertar. Vai chegar o dia, Senhor, que eu vou te aceitar. Mas eu quero mudar minha vida primeiro. Eu quero parar de beber, eu quero parar de sair com as menininhas, eu quero parar de sair com os colegas, eu quero parar de ir na boate, quero parar com as noitadas. Primeiro eu vou parar tudo isso, depois eu te aceito. Obrigado, meu irmão. O Senhor falou: peraí, vou te dar um susto. Vê se você acorda. Andava com uma daquelas motos grandes, caía 120, 140 por hora sem capacete. Rachei a cabeça aqui, deu politraumatismo craniano, entrei em estado de coma. Depois que eu caí, ralei, o corpo ficou na carne. Para acabar de completar, o Senhor falou: eu vou aumentar seu susto. Veio com a caminhonete no F1000 e passou em cima de mim. Aí eu fui orar, pastor, voltei para a igreja, eu fui orar, voltei aos pés do Senhor, me reconciliei com Deus. Eu estava no mundo, estava perdido, falando que foi Deus que fez isso.
que Deus fez no